Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro do NEFI. E hoje, galera, claro, mais um daqueles encontros super especiais. E nós estamos recebendo hoje um super convidado da ABC2 aqui conosco, ele, Luiz Adriano Borges, ele que é doutor e mestre em História pela Federal do Paraná e também professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E hoje, o Luiz Adriano falará para nós sobre inteligência artificial, como nós podemos olhar para esse tema da inteligência artificial e pensar sobre inteligência artificial a partir de uma perspectiva cristã, tá bom? Então, fique ligadinho aqui no NEFI. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, a gente lá no Instagram, @Nefi Estudos, e também, claro, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Galera, já quero passar a bola aqui para o Luiz Adriano. Mais uma vez, Luiz, seja muito bem-vindo ao Nefi, é um prazer ter você conosco e fique à vontade, meu irmão. Beleza, muito obrigado pelo convite aí. Gosto muito do assunto, né? Nos últimos tempos, tenho então pesquisado sobre essas questões, né, de tecnologia. Na verdade, minha pesquisa sempre foi, desde que eu comecei a pesquisar tecnologia, né, sempre foi voltado para a visão cristã da tecnologia, né? Então, é nessa linha que eu vou falar um pouco hoje, mais focado em inteligência artificial. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Beleza, acho que está aparecendo aí, né? Então, pensar a inteligência artificial a partir de uma perspectiva cristã. Claro que a gente não vai deixar de considerar também, né, as visões aí do que é inteligência artificial, fora, né, por pessoas que não são cristãs, né, mas que trabalham com isso e para a gente entender o que é um pouco esse conceito. Por exemplo, esse autor não é cristão, mas ele traz um paradoxo bem interessante, né, que ele fala, ele não chama assim, eu que nomeei de Paradoxo de Russell, é esse autor, Stuart Russell, é um dos autores mais conhecidos, assim, que estuda inteligência artificial, e nesse livro, Inteligência Artificial a Nosso Favor, ele é um cara bem otimista com relação à tecnologia, e no momento ele fala assim, e se as máquinas inteligentes estiverem procurando mudar o nosso comportamento para servir às suas intenções? Né? Então, às vezes, muitas vezes fica com medo da inteligência artificial, né? Aquela coisa dos filmes, né? Lá, Exterminador do Futuro e tal, né? Que vai vir aí e vai nos matar, nos destruir, né? Mas ele vai falando assim que será que não tem um outro jeito que as máquinas inteligentes, né? A inteligência artificial está moldando, né, os nossos comportamentos aí para a gente agir de acordo com o que eles querem, por exemplo, né, a gente começar a ser mais máquinas, assim, né, ter um pensamento mais focado em máquinas, uma visão mais máquinas e que a gente não consiga mais viver com máquinas. Talvez esse é uma coisa que vem acontecendo. Ele mesmo, um cara que trabalha com isso, é professor de inteligência artificial, extremamente otimista, né, com relação à inteligência artificial, ainda ele tem esses temores, né, porque a gente vê como a gente foi moldado, né? Então, hoje a gente já não consegue ficar, por exemplo, é muito raro você pegar uma pessoa parada sem fazer nada, né? Simplesmente parada, às vezes observando alguma coisa ou pensativa. É muito raro. Até se você vê uma pessoa fazendo isso, você fala, né? Tá tudo bem com você, né? Você tá, né? Imagina você encontrar uma pessoa num café onde ela não tá com celular nenhum, né? É muito raro, né? Às vezes você vai pensar assim, nossa, a pessoa é um psicopata, né? Tá ali sem um celular na mão, no café, sozinha, né? Então você vê como a gente foi mudado, né, pela inteligência artificial. E isso é um temor sempre da tecnologia, né? De que a tecnologia possa fugir do nosso controle, né? Então alguns autores dentro da filosofia da tecnologia vão falar a síndrome de Frankenstein, né? Então esse autor aqui, ele é agora
o Neil Postman, tinha fugido o nome dele, Neil Postman, ele tem um livro chamado Nos Divertindo até a Morte, né, Amusing Yourselves to Death, que quem conhece Pink Floyd, o Pink Floyd fez um álbum inteiro sobre esse livro, inclusive, né, Amusing Ourselves to Death. E ele fala nisso, né, sobre isso, ele estuda é, mídias, né, sociais e tal, na época, já na década de 70, 80, então antes das mídias sociais, né, a televisão e tal, né? Ele fala assim: o homem cria uma máquina para um propósito particular e limitado, mas assim que a máquina é construída, nós descobrimos, sempre para nossa surpresa, que ela tem ideias próprias, que ela é capaz de mudar não só os nossos hábitos, mas os nossos hábitos mentais. Então é muito interessante isso que ele está falando muitos anos antes das redes sociais, né? E a gente vê hoje muito forte. Toda tecnologia, na verdade, isso é um fato básico e verídico. Toda tecnologia muda os nossos comportamentos, os nossos hábitos. Isso não necessariamente é uma coisa ruim. Então, você inventou, né, lá um garfo e faca, agora você vai comer com garfo e faca. E você vai achar, né, ruim, errado, uma pessoa comer, sei lá, um macarrão com a mão, né? Então, porque tecnologia mudou. E aí, toda tecnologia ela faz isso, só que algumas tecnologias elas podem fazer para o mau sentido. Por exemplo, a gente ficar distraído, né? As tecnologias hoje, as redes sociais, nosso smartphone, acabam nos deixando mais distraídos. Talvez uma rede social ou uma inteligência artificial que é, né, baseada em linguagem aí, né, como o ChatGPT, talvez possa nos tornar preguiçosos, né? Porque a gente não vai mais pesquisar as coisas, a gente não vai mais ler, a gente vai simplesmente ir lá e buscar a resposta, né? Então a gente precisa pensar no que a gente está fazendo, por essas questões, né, de pode fugir do nosso controle, pode surgir uma coisa um monstro que a gente não tenha se preparado, não necessariamente um monstro, tipo o monstro lá da ficção, né, do Dr. Frankenstein, né? Lembrando que o monstro não tem nome, né, na história, mas no sentido de que uma coisa que fuja do nosso controle, que comece a fazer coisas ruins, né? Por exemplo, está afetando, sei lá, a nossa vida, né? Não aquela coisa que está querendo nos matar, né? Mas está afetando a nossa vida e a gente não está percebendo, né? Realmente é, fugiu do controle, né? Por exemplo, poluição, né? Quando se começou a Revolução Industrial, é uma coisa que fugiu do controle. As pessoas demoraram para perceber que aquilo fazia mal, né? Lá na década de 1950, apesar de que alguns efeitos, né, já se percebia lá no início da Revolução Industrial, no século XVIII, mas só no século XX é que teve estudos para falar, não, olha, realmente faz mal, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, fugiu do controle. Então, para a gente refletir sobre o que a gente está fazendo é o papel da ética, tá? Esse é o papel da ética. E desde da idade antiga, Aristóteles estabeleceu o que é a ética, né? Uma busca por uma vida boa e o bem comum, né? Então, assim, depois você vai tendo outras éticas e você vai vendo que é, a ética cristã ela também engloba isso e muito mais. Claro, né? Porque às vezes você pode pensar, né? Ah, o que é isso, né? Sem considerar, por exemplo, né? O próximo, né? Sem considerar o outro, a dignidade humana, por exemplo. No tempo de Aristóteles não existia essa ideia da dignidade humana, né? Então você tinha lá escravos, você tinha outras pessoas inferiores, né? Então na Grécia Antiga, né? Então não dava para você pensar numa sociedade cristã, né? Que aí tem uma consideração pelo ser humano, né? Todos os seres humanos são criados com a imagem de Deus. Então o cristianismo tem essa visão, tanto que vai influenciar, inclusive, né, a formação aí dos direitos humanos que a gente tem hoje, né? E extremamente importante para a concepção do ser humano. Sem o cristianismo, né, a gente não estaria aqui, né? Li recentemente, né, um livro que eu recomendo muito, Domínio, do Tom Holland, né, que ele não era cristão quando ele começou a pesquisar sobre essas coisas, escreveu sobre, né, como o cristianismo transformou o Ocidente, né, e todo mundo, quer queira, quer não, pensa em caracteres cristãos, mesmo que ele se diga ateus, né, ele está pensando, está julgando, né, quando ele fala os direitos iguais, né, os direitos das mulheres, das minorias, está falando a partir de uma perspectiva cristã,
né? Porque se fosse outra perspectiva, não tem direito, os inferiores não têm direito mesmo, né? Nietzsche falava, né? O cristianismo é uma religião de fracos, né? Então não é uma concepção de pensar na minoria, uma concepção pagã, não, é cristã, né? Mas a ética, então, ela vai pensar isso, né? Vai pensar, eu brinco, né? Quando você olha aquela imagem tradicional, né? É, de Platão e Aristóteles, né? Você não consegue dizer mais, né? Quando você vê que eles estão brincando ali, jogando o basquete deles. Então, assim, se a gente pensar, né, às vezes as pessoas falam, não, nós temos uma nova tecnologia, então a gente tem que pensar nova ética, né? Então as pessoas falam, então a gente não tem mais que olhar para Aristóteles, para Platão, a gente não tem mais que olhar para o cristianismo, a gente tem que criar uma nova ética. E eu sou totalmente contra isso, eu não concordo, tanto que as pessoas sempre estão voltando para Aristóteles, para Platão, né? Às vezes não gostam muito de dizer que estão voltando para o cristianismo, né? Porque isso não é uma posição muito boa de ser considerada no secularismo que a gente vive, né? Mas as pessoas acabam voltando e vendo, né? Não, isso aqui ainda vale hoje. Eu escrevi recentemente aí um texto na Unus Mundus, falando das pedras para as telas, onde eu falo do papel, especificamente do papel dos 10 mandamentos de sua aplicação para o nosso uso das redes sociais hoje, né? Então, ver como que regras estabelecidas há tanto tempo atrás ainda são extremamente válidas e importantes, né, para a gente considerar. Então, como que a gente pode considerar as nossas tecnologias dentro desse padrão ético do cristianismo, né? Como é que a gente pode cultivar uma vida boa e o bem comum através das nossas tecnologias? As nossas tecnologias têm feito isso? A gente tem, né, uma vida boa? Né? Muitos autores vão falar que não, né? Tanto que tem lá um livro bastante famoso, Sociedade do Cansaço, né? A sociedade que a gente vive hoje, segundo Bill Churran, né, é uma sociedade que está bem distante da vida boa, né? E aí ele vai escrever vários livros até para trazer, ó, como que a gente pode resgatar a vida boa? O Bill Churran, né, que é cristão também, né, ele vai falar, por exemplo, um retorno dos rituais, né? Tem um livro especificamente falando sobre o desaparecimento dos rituais, então você tem que retomar os rituais. Tem um livro mais recente falando sobre a crise da narrativa, né? A gente precisa retomar. Outro, Fita Contemplativa, outro livro dele. Nós precisamos retomar algumas verdades do cristianismo, né, para a nossa vida boa. E a gente tem que mudar a forma como a gente tem vivido hoje. O bem comum, como que a gente tem lidado com o outro, com as outras pessoas, né, com a nossa tecnologia. Então, a nossa tecnologia é excludente, extremamente excludente. Nós construímos cidades, meios urbanos excludentes, que não pensam no outro, né? Tanto que tem um estilo chamado brutalismo, né? Ou arquitetura, tem um termo, não sei se não, é tipo uma arquitetura excludente, mas tem outro termo, né, para que são aquelas arquiteturas que você coloca espetos para que os mendigos não deitem, né, faz aquele máximo de coisas para que as pessoas, na verdade, elas nem se encontrem direito, né, então algumas cidades têm pensado de forma diferente. Como é que a gente pode pensar no bem comum na nossa cidade, né? Então, eu escrevi também outro artigo lá para Unus Mundus, eu falei sobre o livro, inclusive que eu vou mencionar aqui depois, Nossa Vida Sagrada, do Norman Wirsba, onde eu menciono a questão das cidades, né? Eu uso, inclusive, o exemplo de Barcelona, que tentou fazer isso, né? Juntar tecnologia, é uma cidade inteligente, é considerada uma das cidades mais inteligentes tecnologicamente do mundo, e também é uma cidade humanamente inteligente, né? Então é muito interessante isso, conseguiu juntar, conseguiu usar a tecnologia para cultivar uma boa vida e um bem comum, né? Mas olha as nossas tecnologias. Tem causado poluição, alienação, né? Então, tem ali uma pessoa embaixo, no centro, embaixo ali, separando baterias de celulares, né? Porque a gente pensa que, né, a gente usou o celular por 1 ano, 2 anos, joga a bateria fora e você não tem mais preocupação nenhuma. Mas isso tem um impacto gigantesco no mundo. Essas baterias não desaparecem, né? Então a gente vê, né, reuniões familiares, não tem mais essa comunhão, né? Tem desaparecido muitas vezes, a gente tem que lutar com isso para o retorno,
né, dessa convivialidade. E a inteligência artificial tem um impacto muito grande nisso tudo, né? Então, assim, desde o início, a inteligência artificial, quando se começou a pensar a inteligência artificial lá na década de 40, né, pós-Segunda Guerra ali, tem o aquele filme, né, que é o Jogo da Imitação, né, que fala do Alan Turing, que é bem interessante para pensar isso, ver o início ali da computação, da inteligência artificial se desenvolvendo, ainda não tinha esse nome, né, de inteligência artificial, mas estava sempre no início essa ideia, essa busca, né, de um controle. Um dos caras que criou o termo cibernética, inclusive, né, foi o nossa, agora fugiu, o Wiener, né, Norbert Wiener, e ele criou esse termo em 1948 para a ideia, né, da comunicação ser humano e máquina, e com essa ideia de tentar compreender a comunicação humana, a linguagem humana, né? A menina que entrou ali falou no começo que ela estuda, né, da área de letras e tal, linguística. O Norbert Wiener, ele queria compreender como que se dava a comunicação humana para depois controlar a comunicação humana. Então, desde o início da inteligência artificial, sempre dava essa noção, compreender a mente humana, compreender como é que dava, como que se dava o pensamento humano, e aí tentar controlar esse pensamento humano. Desde o início era assim, desde a década de 40. Então, os herdeiros hoje dessa noção, né, cibernética e tal da inteligência artificial são as redes sociais, né? Tudo, né? A Amazon, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso são geridos por algoritmos que eles tentam compreender como é que a gente pensa, entender o nosso pensamento e moldar o nosso pensamento, né? Então, e sempre estava essa coisa do libertarianismo, quer dizer, nos deixa a nossa liberdade, né? Então, no Vale do Silício tem muito isso, né? Deixa a gente livre, né? Então, para que você vai por exemplo, criar leis, né, para cercear a liberdade? Por que você vai criar, né, legislar sobre isso e tal? Não, não, deixa livre. Então eles tiveram uma liberdade muito grande nos Estados Unidos, e depois todos os países não têm força para lutar, né, contra, que eles estabelecem as regras que eles querem. Tá? Então, assim, faz muito mal, por exemplo, crianças acessarem redes sociais, né, gastarem tanto tempo no celular. Mesmo assim, né, não é feito, né, os governos não fazem muito pouco. Agora tem aí aparecendo em vários lugares, restrição, né, de uso de celulares na sala de aula, mas isso aí como se fosse uma grande coisa, mas isso era uma coisa básica, né? Não pode usar celular, né? Tem muitos estudos mostrando que afeta demais o desempenho, né, o uso de celular em sala de aula, o uso do celular para estudar. Então, né, são críticas que têm sido feitas recentemente, né, agora com essas grandes corporações tecnológicas, né, e eles tiveram essa ideia outra, né, desde o início também de criar, né, uma inteligência coletiva, que era aquela ideia da que depois foi a internet, né? A internet foi o sonho disso, que desde a década de 40 eles já vinham pensando, na verdade, desde a década de 20, tá? Uma das minhas pesquisas, que até vai sair um livro aí, daqui a um tempo, que é sobre o transhumanismo, as origens do transhumanismo, né? Uma das minhas pesquisas, que se falava desde a década de 20 essa noção, né? Vamos fazer uma inteligência coletiva, vamos juntar todas as nossas inteligências. Isso é o futuro, a evolução, né, dos seres humanos. E aí, se você assiste esse filme Transcendência, é bem legal, tá? Esse filme que ele fala bastante sobre o movimento transhumanista. Tanto que, inclusive, eles falavam bastante sobre transcendência. Esse filme é bem interessante porque ele pegou muitos dos elementos transhumanistas, assim mesmo, da filosofia transhumanista, né? Da inteligência artificial. É bem feito, assim. E essa ideia de transcendência sempre estava muito presente, né? Tanto que eu chamo, né? O meu livro vai se chamar Em Busca da Transcendência, mas não por causa desse filme, mas porque os próprios é, criadores do movimento transhumanista, lá na década de 1920, falavam nesses termos, né? A gente vai transcender. Então essa era a busca sempre, né? Então a ideia aí da inteligência artificial, né, é juntar, é conectar todo mundo, né? A gente ficar e a gente superar a nossa inteligência, né? Superar as limitações humanas. E aí, C.S. Lewis,
vendo todos esses caras surgirem aí na década de 1940, ele vai bater de frente com o transhumanismo, tá? Então muitas pessoas às vezes não percebem quais são os interlocutores do C.S. Lewis. Esse livro, Abolição do Homem, na verdade, é um grande ataque aos transhumanistas. Ele não usa esse termo, porque na verdade esse termo ainda não existia, mas ele está criticando as pessoas que estão desenvolvendo o transhumanismo. Então o transhumanismo começa a se desenvolver em 1920, tá? Vai tendo, até que lá em 1950, um cara lá dá o nome, cunha esse termo, transhumanismo. Quem cunhou esse termo foi nada mais nada menos que Julian Huxley, o irmão do Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo. Tá? Então, mas esses caras vinham desde 1920 desenvolvendo, né, falando, olha, como que são os passos para transhumanismo, quais são os passos para superar as limitações, né? Então a gente tem que seguir esses passos. Então ele já vinha escrevendo disso. E o Lewis olhava e falava assim, isso é um absurdo, isso que vocês estão querendo, vocês vão abolir a natureza humana. Tá? E o Lewis falava assim, né? Então, o que a gente chama de poder do homem sobre a natureza revela-se como um poder exercido por algumas pessoas sobre outras, tendo a natureza por seu instrumento. Tá? Então, às vezes, quando você olha assim, não, né, tô aqui, né, controlando a natureza, em busca da natureza e tal, né, na verdade, ele está tentando controlar outras pessoas. Então, às vezes, você vê assim, olha só o que o Elon Musk está fazendo, né? Você pensa assim, ele está pensando, né, no futuro da humanidade como tal? Não, ele está pensando em mais poder, né, em mais controle, tá? Tudo certo aí, gente? Não caiu a internet? Por aqui tá tranquilo. Beleza. Então, assim, essa passagem do livro, na verdade, essa é a parte do ensaio, né, central do livro, que se chama Abolição do Homem, inclusive nesse capítulo. É muito legal porque ele está falando sobre esses caras. Ele, inclusive, cita alguns termos, né, como, por exemplo, alguns psicólogos, alguns termos da psicologia da época, assim, que quando você lê nas entrelinhas, né, você percebe, quando você tá, né, tanto que eu sempre, quando eu volto, eu fico lendo sobre transhumanismo, eu fico lendo sobre esses caras, o Wiener, por exemplo, né, que é esse cara que estava bolando aí a cibernética, eu vejo as relações dele, né, eu volto para ler eu percebo novas referências. É muito interessante isso, porque o livro estava e a gente perde isso porque a gente não sabe o contexto, né? Não percebe o contexto. De pensar sobre cibernética e tal, né? Sobre o behaviorismo, o Lewis ataca o behaviorismo aqui também, né? Que o behaviorismo foi usado, inclusive, para bolar a cibernética, né? Então tinha muitos psicólogos ali para é, para pensar junto com os caras da computação, da nascente campo da inteligência artificial, né, para modular o comportamento. Né? Então, isso é, era muito forte. Né? Você ter na cibernética, inclusive, tem uma foto bem clássica do início da cibernética, de uma reunião da cibernética, onde tem antropólogo, além, né, do pessoal das exatas ali, das áreas da computação, tem antropólogo, filósofo, psicólogo. Então é bem interessante. E o Lewis está atacando, né? O Skinner, por exemplo, que é um grande. A galera da psicologia conhece, né? O Skinner era amigaço desses caras, assim, inclusive conversava, né, com o Wiener, com é, o, o Alan Turing, porque eles estavam todos meio tentando entender o comportamento humano e tal, né? Controlar. Mas o Lewis fala aí, é uma frase que na verdade não é criada por ele, mas ele também deixou bastante famosa. É uma frase que existe desde lá da Grécia Antiga, né? Quem controla os controladores. Inclusive, quem assistiu, né, lá Watchmen, aparece pichada a frase, só que em latim, lá no muro. Né? Quem controla os controladores, porque assim, você está dando um grande poder para esses caras, você dá essa liberdade aqui que eu mencionei, né? Muito forte, que eles estão pedindo desde a década de 40, mais liberdade, mas e aí?
Quem vai controlar um Elon Musk? Quem vai controlar um Zuckerberg? Né? Quem que vai? Você não consegue, foge do seu controle. E aí, o que eles fazem? Né? Foge, ironicamente, do seu controle. O que eles fazem? Eles fazem o que querem. Né? Eles pegam, usando a inteligência artificial, e eles vão moldando os nossos pensamentos. Lá o paradoxo do Russell que eu mencionei, né, de que se a inteligência estivesse tentando nos modificar, né, tentando nos moldar a seu favor, que a gente seja mais mansinhos para aceitar as modificações, né, da inteligência artificial. Né? Então, assim, a gente deixa livre, sem controle, né? Deixa só. Então, essa imagem, né? Bem forte aqui. Não vou citar esse aqui, mais uma passagem, mas essa imagem, né, que é muito chocante, assim, né, quando você vê, né, ele passando ali, né, o Zuckerberg passando e todo mundo lá experimentando óculos, né, totalmente alienado, né, o cara realmente no controle. Hoje agora, né, na verdade não fez muito sucesso, né, mas agora tem um novo, né, que é o lá da Apple, né, que eu já vi até uma pessoa que estava no culto, né, não sei se era verdade ou não, né, mas a pessoa estava no culto, né, durante um culto lá nos Estados Unidos e fazendo, né, o uso lá, fazendo os gestos, né, no óculos, né, porque o óculos dá aumenta, né, a realidade, né, então você está olhando uma pessoa, mas você já faz outras coisas ao mesmo tempo, assim. Você está andando na rua e a realidade fica muito mais divertida, entre aspas, né? Então, essa é uma definição que a gente vai quebrar aqui ao longo da fala aqui, no resto aqui. Então, a inteligência artificial, ela é transhumanista, desincorporada, gnóstica, reducionista da mente humana e, portanto, não humanamente inteligente. Não tem como uma inteligência artificial ser verdadeiramente inteligente. Então, tem pessoas que criticam isso. Não é inteligente, é outra coisa. Não é inteligência isso, é outra coisa. Né? Não tem consciência. E me surpreende muitas vezes ver cristãos falando até, né? Ah, não, pode ser que a inteligência artificial adquire uma consciência, né? Adquire uma alma, não sei como, né? Então, é uma coisa assim que é, é, é impensável, na verdade. Nem ela vai conseguir agir como ser humano. Não sei se alguém aqui já jogou aquele jogo que eu achei excelente, Detroit Become Human, né? Que você joga o jogo e você joga através dos olhos de três ciborgues. Você controla três, na verdade, três. é, é, tem um outro termo lá, não é ciborgue. Fugiu agora. Mas é muito legal porque, assim, aí eles têm emoções e tal, né? Você vai ali pelo ponto de vista deles, assim. Né? Até um filme teve um filme recente aí, esse Resistência, que saiu agora na Star Plus. Não é um filme muito bom porque pegou essa temática já tá meio batida, né? Dos robôs, na verdade, eles querendo liberdade, eles não querendo matar os seres humanos, eles querem liberdade porque eles são escravos, né? Mas desde também da década de 40 já tinha opositores falando, não, as máquinas nunca vão pensar como ser humano. Não tem como, não vão pensar. O Michael Polanyi, um deles, né, um autor que eu estudo, que estava ali vivendo junto com o C.S. Lewis na mesma época, né, que estava nascendo esses caras. Inclusive o Michael Polanyi tem muitos debates com o Alan Turing. É muito legal isso. Né, eles iam lá eles eram professores na mesma universidade, inclusive Manchester, lá no norte da Inglaterra. Então eles se cruzavam nos corredores e também participavam de debates sobre isso. E o Michael Polanyi sempre falando, não tem como, nunca vai pensar, porque ela não tem um corpo. Nós precisamos do nosso corpo para sentir emoções. Né? Então, o que às vezes as redes sociais tentam nos fazer, ou até você usar um óculos e ficar só no universo cibernético, é exatamente abolir o corpo. Tá? E com isso você vai estar abolindo o ser humano, porque o ser humano ele precisa do corpo para se relacionar, para se comunicar, inclusive. A comunicação, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, remedia, né? A gente está distante, tem várias pessoas de vários lugares, mas não pode ser um substituto para conversa real, né? Para você estar presencialmente conversando com as pessoas. A gente sabe, né? Uma aula, quando a gente assiste na internet ou quando a gente está presencialmente, é totalmente diferente. Então, por isso que a inteligência artificial, ela é gnóstica também, porque ela nega o corpo. Ela acha que o corpo é uma coisa ruim. Né? A heresia gnóstica lá, já que surge nos primeiros momentos do cristianismo, né, era uma heresia que achava ruim o corpo, né?
O corpo é uma coisa ruim a ser descartada. O transhumanismo é isso, a inteligência artificial é isso. O corpo é ruim, a gente tem que descartar. E reduz a mente humana, no sentido de que a mente humana é como se fosse simplesmente dados. Você pode baixar para um computador. Então, extremamente negativo isso. E, né, na verdade, né, que abolir o ser humano, não nesse sentido de, eu coloquei até a figurinha para provocar ali, né, do Exterminador do Futuro, mas que abolir no sentido do que a gente considera humano, desse sentido assim de, por exemplo, uma conversa face a face, né, presencialmente. Se a gente ficar sem essa conversa, nós não seremos, assim, né, sem a presencialidade, nós não seremos humanos, seremos outra coisa. Né? O ser humano aprende de maneira, né, corporal, presencial. A gente não consegue sobreviver. Isso tem muitos estudos. Depois eu vou deixar aqui algumas indicações, inclusive, sobre isso. Né? Eu já mencionei que esse cara é o Norbert Wiener, né, que lá na década de 40 ele já tinha algumas preocupações com questões éticas, apesar de ser o cara otimista, o cara que, né, deu início aí para pensar a cibernética, né, na época moderna. Não que ideias de inteligência artificial não existissem antes, né, já existia. Você já tem, né, coisas antigas já falando, o mito, né, lá do século XIX e tal, né, já existia seres artificiais na Idade Média, né, por exemplo, o Golem, que é, né, um monstro artificial, né, lá na mitologia judaica, medieval e tal, né. Então, esse autor, ele é fundamental para se pensar não do ponto de vista cristão, já vou citar uns autores principais cristãos, mas ele é um autor assim que a gente pode chamar para conversa e a gente deve ouvir o que ele tem a dizer muito bem. É muito bom que esse livro foi traduzido recentemente, saiu acho que aqui em janeiro, agora, e é assim, o melhor livro no custo-benefício, no sentido de ser acessível, né, e atualizado sobre inteligência artificial, sobre ética da inteligência artificial, tá? Mark Kuckelberg, né? Então ele fala, né, sobre pensar as questões éticas, questões mais recentes, né, não só essa questão de a inteligência artificial vai destruir o mundo, não, mas outras formas que podem destruir o mundo, né, como por exemplo a questão do antropoceno, a questão do aquecimento global, a questão do quanto que é empenhado, produzido, necessário para uma IA funcionar. Que a gente pensa assim, tá tudo na nuvem, né? O chat GPT está na nuvem. Mas, sim, o processamento que ele precisa para fazer uma pesquisa lá, você digita o chat GPT, né? Fala aí para mim as questões éticas, né? Problemas éticos da inteligência artificial, e ele vai te dar para algumas questões equivocadas, né? Aí isso é um papo para outra conversa. Mas como que essa quantidade de cálculos exige muito capacidade de processamento, que por sua vez precisa de muita matéria física, muita tecnologia física, né? Não está na nuvem. Tem muita tecnologia física por trás e que tem um impacto ambiental absurdo, imenso. Né? Todos os nossos aparelhos eletrônicos, celulares, smartphones, Alexas e tal, tem um impacto muito forte, né, no ambiente. Então a gente precisa pensar, né? Então ele vai falando, né, a gente pensar, né, que realmente os estudos de inteligência artificial começaram a fazer a gente pensar um pouco mais também sobre inteligência humana, né? Porque a gente quer que a inteligência artificial supere a inteligência humana. Tá, acho que não vão conseguir, mas teve vários estudos para tentar entender o que é inteligência humana, e aí a gente acabou percebendo que é bem mais complexo do que se imaginava, né? Agora sim, aí é primeiro da lista aí que eu vou citar de autores cristãos. Infelizmente, esse livro não tem em português, mas assim, é um livraço e precisa ser traduzido, tá? Os melhores livros que eu li sobre transhumanismo, inteligência artificial, né, sobre as questões tecnológicas que a gente está vivendo hoje, né, e falando sobre natureza humana. Então, ele fala em defesa do ser humano, né, é muito bom, onde ele vai falar sobre como a nossa comunicação desencarnada, por exemplo, nas redes sociais, é danosa se a gente só ficar focado nisso, né, então causa muitos problemas.
né? Então ele vai falando como que a inteligência artificial não vai superar a inteligência humana por uma série de questões. É um estudo assim muito complexo e profundo, assim. É um filósofo, ele é psicólogo também, assim de mão cheia. Estudo para pensar questões éticas de inteligência artificial é fundamental. Deve pensar, né, o status da inteligência artificial, né, qual que é o status que a gente coloca e tal. Esse aqui, né, é mais focado na questão do transhumanismo, mas tem vários capítulos que vai falar sobre inteligência artificial. A gente está estudando ele, que eu coloquei aqui, né, no nosso grupo da BC2 de tecnologia, né? Então ali você já vê nos capítulos, a gente está indo para a metade final, você já vê os capítulos que ele está tratando, né? O clone mental, de você baixar sua mente para o computador e tal, a realidade, mas é, tem lá, não lembro se era o primeiro ou o segundo capítulo que ele fala especificamente sobre inteligência artificial, né? Então, é uma crítica assim bem nessa questão, né, de natureza humana, falando dos seres humanos em relação à inteligência artificial. E ele também vai falar essa questão de como que a sociedade hoje está nos preparando para a gente viver um mundo transhumanista, né? O que é transhumanismo? Eu falei várias vezes aqui, né? Esse termo, mas é a busca de superar as limitações humanas. Tá? Então a gente tem limitações, a gente não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, a gente tem limitações físicas, limitações de idade. Então a ideia do transhumanismo é viver eternamente, né? A busca de viver eternamente. E uma das saídas que eles falam é baixar a mente para um computador, por exemplo, né? E é isso que acontece nesse filme aqui, Transcendência. Desculpa o spoiler, mas é bem legal, já acontece no começo do filme, vale bem a pena ver mesmo assim, né? Baixa a mente para o computador e tá, vou viver, isso é minha vida. Então tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Um dos grandes responsáveis no Google hoje, que é o Kurzweil, né? Ele é um dos caras responsáveis pela inteligência artificial e tal no Google. Ele é um dos grandes otimistas para fazer isso, né? Para baixar a mente para um computador, né? Então, você vê, eles estão preparando a gente, esses caras, todos por trás, todos, tá? Amazon, Meta, né, do Facebook, YouTube, todas essas companhias, na verdade, elas têm uma visão, sim, né, de que reduzir o ser humano a dados, né? Todos, tá? Então, eles querem nos acostumar no mundo transhumanista, no mundo tecnológico. É isso que a inteligência está fazendo com nós, inteligência artificial, né? Na verdade, a gente está emburrecendo, né, para a gente ficar cada vez mais dependente da máquina, a gente não saber fazer mais nada sem a máquina, né? Outro autor aí, né, o Derek Skierman, é um livro assim que merece ser mais lido, tá? É professor lá do Calvin College, dos Estados Unidos. A gente tem agora, eu tenho um amigo nosso que está lá, sendo colega dele agora, o Fernando Pasquini, também é líder lá no grupo da BC2 de tecnologia. E esse livro, um livro bem introdutório, muito bom para se ler, eu acho que todo mundo pode ler bem tranquilamente, né? Moldando o mundo digital, tá? Então fala sobre, né, tecnologia computacional, mas ele fala num geral, assim, bem tranquilo de se ler, tá? E ele vai falar sobre essa questão que é muito forte na tecnologia, em todas as tecnologias, de tentar reduzir o máximo o ser humano, né? E a inteligência artificial, então, ela tenta reduzir ao que é o ser humano a simplesmente dados, né? Então, ser dados, né? Ser, não sei se vocês já viram, direto aparece, o Instagram, se você usar o Instagram por um minuto ou 10 minutos, ele sabe mais de você do que os seus amigos mais próximos. Esse tipo de coisas, né? Como se o que eu sou fosse simplesmente dados, né? Que eu coloco ali, né? E ele não sabe linguagem corporal, né? Não sabe como eu me comunico, como eu sou, né? Para além das redes sociais, que às vezes eu estou só colocando uma imagem ali, né? Só colocando uma coisa irreal, né? Então ele vai falar, ele vai chamar, operacionalizar essa ideia dos aspectos modais do Doiverd, tá? Que é um autor aí bem interessante, que não pensava tecnologia, mas a gente usa bastante as ideias dele também para tecnologia, os aspectos modais, porque você tem que pensar a tecnologia para além do aspecto tecnológico. Muitas vezes, eu dou aula para engenheiros aqui na minha universidade. Muitas vezes os engenheiros, também dou para o curso de matemática e também para os técnicos de sistema de informação, mas normalmente essa galera, né, eles pensam muito mais do lado tecnológico. Então eu falo assim,
né, vamos estudar isso aqui, esse aparelho, pensa, tá, as partes técnicas só. Mas toda tecnologia é muito mais do que isso, né? Você tem que pensar em vários aspectos. O Doivert, ele pensou em todos esses aspectos aqui, 15 aspectos, né? Que você vai analisar, toda tecnologia vai estar presente, vai ter esses elementos. Vai ter a questão linguística, né? A gente fala o chat GPT, a gente sabe, lógico, rapidamente ali, né, a parte linguística, sem dúvidas, né, sem sombra de dúvida. Mas tem também partes, por exemplo, de crença, que é o aspecto pístico, né? As pessoas têm uma crença por trás. Então a inteligência artificial, né, a ChatGPT é o futuro, né, da educação. As pessoas agora vão, né, ter uma educação melhor e tal, né? As crianças vão aprender melhor agora. Então sempre tem essas, né, essas crenças estabelecidas e todos os outros aspectos que eu não vou entrar, né, especificamente aqui, tá? Por causa do tempo. Aqui, só para indicar também nessa questão, né, que eu já tinha mencionado, essa questão ambiental, que é uma questão que os cristãos também devem se engajar muito, né? O Kuckelberg, naquele livro Ética Tecnológica, ele menciona isso, mas a gente tem aqui um autor que é um livro recente, né, que ele não fala só sobre tecnologia, mas fala bastante sobre tecnologia, né? O Norman Wisber, já mencionei, nesse Nossa Vida Sagrada. Inclusive, ele vai falar sobre transhumanismo, ele vai falar sobre antropoceno, né, que é a era que a gente vive, né, essa era que o ser humano está causando males ao planeta, está alterando o planeta de forma irreversível, né? Então, ele vai falar nesse livro de maneira bem impressionante, muito bem argumentada, recomendo todo mundo ler, né, como que o cristianismo pode nos salvar dessa crise ambiental, como que os valores do cristianismo de pensar no outro, né, de sacrifício, de comunidade, né, são extremamente importantes para a gente pensar, para modificar as áreas tecnológicas. Quando a gente está pensando aqui em inteligência artificial, né, pensar como que a gente pode mudar a forma como a gente tem usado a nossa tecnologia, né? Inclusive, escrevi lá um texto para um dos mundos, né, que eu fiz um ensaio, né, sobre esse livro focado na questão das cidades, né, que a gente tem falado bastante sobre cidades inteligentes, né, que usam inteligência artificial, e aí eu foquei especificamente, né, nessa questão das cidades, fazendo estudo desse livro, tá? Então vale bem a pena ler, tá? Não leiam, se tiverem interesse aí, leiam meu artigo aí, mas leiam o livro também, porque assim é sensacional esse livro, tá? Então, assim, esse paradoxo caminhando para o final, né, só indicando alguns caminhos para pensar, né, mesmo lá o paradoxo de Russell, que é um cara que não era cristão, né, mas que ele falava sobre que a inteligência artificial pode estar nos moldando, né, pode estar nos afetando, ele já falava, vamos pensar de maneira responsável. Como ele não era cristão, ele tem umas inocências com relação à tecnologia, né? De que, não, tecnologia, a gente, às vezes é uma tecnologia neutra e tal, né? E o cristão, então ele tem que perceber que a tecnologia ela não é neutra, ela tem valores por trás, né? Então você pode usar um Facebook, você pode usar um Instagram, mas você tem que saber que por trás tem interesses, né? Por trás tem uma forma de pensar que necessariamente não é cristã, não seja cristã, né? Então, talvez, por exemplo, tenha uma facilidade de ter fake news nas redes sociais, né? Os algoritmos da inteligência artificial às vezes até fomenta, né, viraliza as fake news. Então, o cristão, como que o cristão tem que se comportar com isso, né? O cristão tem que agir com responsabilidade, né? Então, algumas soluções, assim, algumas questões, né, que são interessantes para finalizar, né, com o Jacques Ellul, que é um cara que escreveu no início também, lá da década de 50, 1950, pensando sobre a tecnologia que ele via na época, inclusive a cibernética, né, ainda não, os computadores estavam surgindo ainda, né, mas ele falava, pensa globalmente, então a gente pensa nos problemas globais, meio ambiente,
os dejetos, as big techs, mas haja localmente. Né? O cristão é chamado a agir aonde ele está, né? Fazer diferença onde ele está. Então, a maneira como eu ajo na localidade, então eu sou um grande influencer, tal, eu entendo um monte de computação, de inteligência artificial, mas na minha comunidade eu não me envolvo e eu sou péssimo, horrível, eu não ajudo ninguém e tal, né? Então, como que você pode fazer na área que você está diferença, né? Como que você pode fazer diferença ali na sua localidade? Como que um cristão na área, né, que eu trabalho, como cristão, né, na área que eu trabalho, eu posso ajudar a minimizar os impactos negativos da inteligência artificial, né? Às vezes eu posso educar as pessoas, né, ajudar as pessoas, a rede social funciona assim, cuidado, né? Crianças, idosos, todo mundo, né? É, quem é da área de direito, né, de letras, então, né, a questão do discurso, cuidar e tal. Então, a gente tem várias formas de a gente pegar e fazer diferença mesmo na área que a gente está, no local que a gente está, né? Então, assim, às vezes a gente fica pensando, né, é fútil a resistência, né, resistir é inútil, né, a gente vai ser assimilado mesmo pela inteligência artificial, né, personagem lá que aparece, né, o Borg, que aparece lá no Star Trek, né, que chegava e falava, né, resistência é fútil, né, você vai ser assimilado e pronto, tem que aceitar, né. E aí eu acho que não, né, a gente tem que mudar, lutar muito, é difícil muitas vezes, né? Claro, lutar contra, né? Isso, a maneira de se comunicar, você vê que a gente vai moldando a forma como a gente vai pensando quando a gente vai usando demais as redes sociais, né? A gente fica demais conectado, e aí a gente vai mudando, a gente vai tendo um pensamento acelerado, a nossa comunicação, quando a gente está ao vivo, a gente não tem mais paciência de ouvir as pessoas, né? A gente só quer ouvir as coisas ali, né? Então, a gente não tem mais paciência para ler um livro, né? A gente não consegue mais sentar uma hora para ler um livro, né? Então, vai vendo que tudo isso está mudando, né? A forma como a gente pensa, porque as redes sociais, com a inteligência artificial, é construída dessa forma mesmo, para a gente ficar distraído. Então, a gente tem essa necessidade de lutar contra. E várias batalhas, vários campos, né? Eu não sou da área de computação, né? Eu sou da área de letras, eu sou da área de filosofia, eu sou da área de direito, né? Então, tem várias áreas aí, várias maneiras que a gente pode lutar, mesmo na nossa vida, né? Como a gente faz na nossa vida, né? No nosso cotidiano, né? Como que a inteligência artificial tem tomado a conta da minha vida que, né, ela tem atrapalhado a minha vida, né? Então, como que a gente vai fazer? Alguns autores falam, tem um autor cristão também que não tem traduzido, eu não coloquei slide, mas ele é bem interessante, que é o Albert Borgman, né? É, o Albert Borgman, ele é um autor que ele falava assim, a gente precisa fazer, como que é a maneira que a gente vai sair dessa sociedade do cansaço? Ele não fala esses termos, né? Mas como é que a gente vai sair dessa sociedade que a gente fica extremamente estressado? A gente tem que praticar atividades focais, atividades desconectadas. Não é atividades sem nenhuma tecnologia, mas assim, por exemplo, né, a gente ir lá e fazer outras coisas, para além da inteligência artificial, né, para além da modulação e tal, né? Sei lá, cozinhar, ler, outras coisas. Ter um tempo em comunidade, né? Então a gente vê que hoje a inteligência artificial ela tem servido para isso, né? Para fomentar comunidade, para fomentar o bem comum, né? Para fomentar uma vida boa. Não, ela tem feito o quê? Trazido problemas ambientais, ela tem trazido problemas de comunicação, né? E ela tem trazido, inclusive, né, o cancelamento das pessoas nas redes sociais, né, o calar vozes, distribuição de fake news, né? Então, a gente, como cristãos, a gente tem aí maneiras de a gente atuar nesse sentido, né? Então era isso, gente. Espero que dê para entender aí. A ideia foi realmente trazer alguns pontos para vocês pensarem, né? Espero que tenha ficado claro aí e estou aberto aí a perguntas.
Luiz, primeiro, muito obrigado pela sua exposição. Gente, vocês devem estar estranhando eu no meio do escuro, mas só para explicar para vocês, para contextualizar. Caiu um temporal aqui e acabou a energia do quarteirão. Então, estamos sem energia e estamos nos dados móveis, mas é isso aí, gente. Deus vai dando graça e Deus é muito bom conseguir reconectar a tempo. Galera, se você tem perguntas, tá bom? Você pode levantar a sua mão ou você pode mandar a sua pergunta aqui no chat, tá bom? Para gente, enfim, para você que quer perguntar alguma coisa para o Luiz sobre a exposição dele. Bia? Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Que aula maravilhosa. Muito obrigada, viu, por você separar esse tempo para a gente. Eu gostei muito da parte que você fala sobre usar a psicologia, né, para entender o comportamento humano, e às vezes o que a gente vê como um ato assim de bondade é realmente apenas uma tentativa de controlar os comportamentos, né? E sobre uma parte que você falou do algoritmo, sobre o algoritmo, se você usar o Instagram 1 minuto, o Instagram vai te conhecer mais do que os seus próprios amigos. E aí você falou, né, que sobre o algoritmo não entender a nossa expressão corporal, o nosso comportamento e tudo mais. E aí você falou uma frase sobre lá não ter toda a nossa realidade. E aí eu fiquei pensando uma coisa, eu também não sou da área da computação, eu sou da área da comunicação, é um tema que eu gosto demais. E o Henry Jenks, ele fala no livro dele, A Cultura da Convergência, sobre esse ponto que converge o virtual e o real de uma forma que você não sabe qual é qual. E de como essa vida virtual, a gente praticamente hoje não existe se a gente não existir virtualmente, né? E de como essa vida virtual influencia e transforma a nossa cultura. Então eu fico pensando, até que ponto a vida real e a virtual estão desassociadas? Já que a forma que eu vivo hoje é por causa de algo que eu consumi na internet, sendo que hoje você não existe mais só um consumidor de conteúdo, existe produtor de conteúdo, todo mundo é um produtor de conteúdo hoje. Então, me ajuda aí, Luísa, até que ponto está desassociado? Ou será que essa convergência já não tomou uma proporção ainda maior? Não, muito boa, muito boa. Tem muita gente que fala nesses termos mesmo, né? Então não dá mais para a gente falar de é, que não é real, né? Então, tanto que as pessoas falam, né? Realidade virtual é uma realidade, né? E nos afeta, com certeza, né? Nos afeta muito, tanto que é isso, né? Se eu fico muito tempo ou aprendo a me comunicar no mundo virtual, isso vai afetar a maneira como me comunico no mundo real, né? Tanto que a gente fica ouvindo, né? Não tem como a gente, por exemplo, ficar o dia inteiro, né, ouvindo WhatsApp, mensagem acelerada, vídeos acelerados, e daí a gente chega numa aula e vai assistir uma aula ou uma pregação, né, por 1 hora e vai estar tranquilo. Não, aí as pessoas ficam, né, impacientes ali, porque não, tem que ser mais rápido, acelera aí, né? Então afeta demais isso. Então realmente existe essa convergência, mas eu acho que aí está ocorrendo nesse mau sentido essa convergência, não no bom sentido de que a ideia era potencializar a comunidade, né? Eu tenho amigos que eu não consigo ver todos os dias, estão em outras cidades, em outro país, então eu tenho as redes para me conectar com essas pessoas. Mas não é isso que acaba, a gente não usa para isso as redes sociais. Tanto que no começo, o Facebook, ou muito tempos atrás, as pessoas postavam fotos da família, né? Era realmente uma maneira de você, né, compartilhar. Hoje, pelo contrário, as pessoas até falam, não poste foto da sua família, né? Seja porque né, vai ter um monte de problemas aí, né, que podem ter e tal, podem ser roubados seus dados e tal, uma série de questões. Então não poste foto. Então ficou um negócio assim que não é muito mais pessoal. Ou você posta as fotos da viagem ali para algumas pessoas, mas
não serve mais para você desenvolver relacionamentos, né? Então, por quê? Inclusive, você que é da área da comunicação, não sei se você conhece, mas tem uns autores que estou tentando lembrar agora, que falam bastante sobre comunicação, inclusive que ele fala sobre a falha de comunicação desde a década de 60 e 70. Eu vou ver se eu lembro depois. São dois autores franceses, eles têm o mesmo Breton, lembrei. Breton, um é David Le Breton e o outro é Philippe Breton. Eu não sei se eles são parentes, mas os dois falam sobre comunicação. Fala mais da área da antropologia, na verdade, o David Le Breton mais da antropologia, né? E o Philippe Breton da área da comunicação mesmo. É muito interessante, então ele fala sobre que a comunicação virtual ela é descorporificada. Então, os dois falam da importância do corpo, né? Então, o corpo é extremamente importante na comunicação. E você se comunica não só por palavras, né, mas com toda a linguagem corporal que você tem. Então, é fundamental. E se você tira isso da comunicação, você não tem uma comunicação. Você acabou com a comunicação, né? Então, ele é extremamente crítico. Inclusive, o Philippe Breton ele vai criticar esse autor que eu falei, o Norbert Wiener, né, que ele vai falar que esse cara quis, na verdade, ao tentar entender e controlar a comunicação, ele quer abolir a comunicação, porque aí você tem que reduzir a comunicação, né, para o mínimo possível. O que é o mínimo possível? É só os dados, né, que você consegue transformar em dados. E aí a inteligência artificial não consegue compreender linguagem corporal. É por isso que tradução é muito difícil para uma inteligência artificial, né? Compreender, às vezes, uma ironia, né? A inteligência artificial não entende, às vezes você fala para sua Alexa alguma coisa, ela não entende, né? Tal. Por quê? Porque a linguagem é muito complicada, né? E por isso você precisa de um corpo para compreender a linguagem. Por quê? Né? Você tem o tom que você está falando, tem uma série de questões, né, na linguagem corporal. Então, assim, eu acho que a convergência que ocorre é uma convergência ruim, né? Porque você quer comunicar, às vezes, né? Você quer passar a maneira que você se comunica no mundo virtual, rápido, acelerado, com pressa, sem muita atenção, para a vida real, né? E aí dá ruim, você se torna um péssimo comunicador, né? Então isso tem afetado bastante as crianças, né? Porque tem usado muito já, né? São crianças que alguns chamam de os nativos digitais, mas que é um termo que é bastante criticado, né? Que já nasceram na época da internet, né? Então, assim, não sabe o que é viver sem, né, um smartphone, né? Então, ali está sempre presente. Então, a maneira de comunicar é essa, né? Então, isso vai ser bastante problemático para a gente, né? Lidar com essas futuras gerações aí, nesse sentido de comunicação. Muito obrigada pela resposta. Muito bom. Inclusive, esses dias eu estava fazendo comida, eu coloquei um tempero que não era para colocar e eu fiquei tentando achar o Ctrl Z. Vocês acreditam nisso? Mas é isso. Obrigada. Olha só. Valeu, Bia. Lucas? Boa noite, gente. Muito bom a palestra, agradeço. Eu sou da área de TI, então me chamou bastante atenção o tema e fiz bastante esforço para conseguir participar hoje do período todo da discussão. E eu queria acrescentar uma coisa nesse diálogo que vocês estavam falando agora sobre a questão da comunicação. E aí eu deixo uma recomendação, que é de uma pregação da Igreja Esperança, que ele estava com aquela série Deus, Sexo e Família. A pregação 18 chama Sobre a Preguiça de Amar. E aí nessa pregação o Guilherme de Carvalho ele fala sobre como que a nossa comunicação foi afetada justamente por esses aspectos da tecnologia que às vezes tiram a profundidade de uma comunicação. Que antes você tinha
a interação ali física com a pessoa, tom de voz, conversas, o cheiro, e agora, de repente, você tem um monte de filtros tecnológicos que acabam afastando as pessoas, em alguns casos, né, ao invés de aproximar, e como que isso é um desafio hoje em dia, porque você chega com pressupostos para conversar com alguém, entendendo que aquela pessoa é daquele jeito que ela se apresenta na rede social, quando, na verdade, a vivência dela é uma coisa diferente. E aí tem muito a ver com aquilo que você falou sobre isso, que, tipo, o Instagram, o Facebook, ele pega seus dados, mas ele não sabe exatamente como você é. E a gente, assim, da área de tecnologia, a gente tem esse desafio muito grande nas empresas. Então, eu trabalho numa empresa de tecnologia, a gente presta serviço para uma grande empresa, e a gente vê como que, a cada momento, as tecnologias estão substituindo muitas funções. Então, na nossa própria área, eu participei de um projeto há um tempo atrás que a gente fez substituição de vários equipamentos da empresa, e devido a essa substituição, pessoas foram retiradas de seu cargo, porque não precisava mais. Então, assim, são muitos aspectos que eu quero falar com isso tudo, né? São muitos aspectos que a gente vê negativos. E eu acho que é um desafio muito grande para nós, como cristãos, encontrar esse equilíbrio, porque a gente precisa amar, servir as pessoas, e a gente tem que usufruir da tecnologia de uma maneira aceitável, né, correta. E assim, eu queria questionar sobre uma ideia, uma coisa simples, prática, do dia a dia que a gente pode utilizar da tecnologia com seus tantos desafios para servir os nossos irmãos, para servir as nossas comunidades, bem voltado assim para o campo do cristianismo mesmo. Eu queria esse ponto que citasse um ponto positivo, algo prático, sabe, do dia a dia. Mas uma tecnologia ou a inteligência artificial? Qualquer tecnologia? Isso, pode focar na questão da inteligência artificial, que foi mais a temática da conversa de hoje. Eu acho que, primeiro, falando sobre isso, né, que você falou, da preguiça, bem interessante mesmo, porque você vê que, por exemplo, as pessoas acabam, os adolescentes têm acontecido, muita geração, teve um pastor que escreveu um livro chamado Geração Selfie, né, mostrando um pastor brasileiro, né, bem interessante esse livro, mostrando como muitos adolescentes estão com preguiça de se relacionar assim ao vivo, né, presencialmente, porque preferem por mensagem, porque dá para você pensar na mensagem, né, tal, você lê, pensa na resposta e tal, né, então é bem mais fácil ao vivo ali, né, a pessoa fala, vamos numa festa, aí você tem que, né, pensar na desculpa, não dá tempo, ela aí, você tá lá, né, recebe ou deixa lá, né, esquece, deixa no vácuo ou responde depois, né, então a comunicação real é um pouco mais caótica, assim, né? Então, realmente, é uma coisa para a gente pensar. E aí a gente tem se tornado, por isso, assim, dificuldade de interpretar, às vezes, né? Como as pessoas estão sentindo e tal, porque a gente desaprende, né, essas coisas. Você vê que eu sei que tem um amigo que trabalha, que é psicólogo, trabalha com criança, ele, logo depois da pandemia, né, depois que começou a retomar os atendimentos, ele falou que foi bem difícil, que várias crianças realmente elas desaprenderam como socializar, ou nem tinham aprendido como socializar, né, com outras crianças. Então faziam coisas, né, simplesmente furando a bolha da pessoa, né, ali, porque perdeu a noção mesmo, ou não aprendeu a noção, né, de respeito, às vezes, do espaço e tal, né. Então, a gente pode, por exemplo, criar tecnologia, usar tecnologia para tentar reverter isso. Não que a gente não possa, né, usar essas tecnologias, né, como eu disse, rede social e tal, pode ser usado para um caminho de comunicação muito bom, né, muito eficiente também, né, mas a gente tem que lembrar, né, vamos desconectar, vamos fazer outras coisas também, né, e além, eu sei que, assim, inteligência, por exemplo, essa questão, né, da área aí de TI e tal, uma das questões, inclusive participei de uma banca de mestrado no passado,
da menina que estava falando sobre os aplicativos de entrega, né? E como que são, né, assim, os trabalhadores que trabalham nesses aplicativos, né? Então é um negócio gigantesco ali, né, para gerenciar isso, tá? Inteligência artificial para gerenciar as questões dos preços, os valores, localidade e tal. E aí ela estava propondo, e na verdade ela estava estudando questões jurídicas, era da área do direito, é, vendo possibilidade de aplicativos locais, né, comunitários. Então, por exemplo, né, aí a pessoa, né, ali da igreja ou a pessoa da comunidade, né, que sabe construir um programa, né, nesse sentido, um aplicativo, né, ela pode fazer uma espécie, né, de uh, uma comunidade ali, né, com esses aplicativos, onde essas pessoas, entregadores, vão receber mais do que elas recebem nesses aplicativos, que às vezes é muito baixo, né, extremamente baixo, né? Então a ideia é cooperativa, essa palavra, fazer cooperativa pequena ali, né, que as pessoas tenham. Então, por exemplo, assim, eu fico impressionado que não tenha mais, assim, na minha cidade, por exemplo, é uma cidade que a gente forma todo ano muitas pessoas na área de computação, a gente forma muitas pessoas na área de TSI, né, e sistemas de informação, e, né, cadê essas pessoas fazendo esse tipo de coisa, assim, mais, né? Tipo, até pode ser não o trabalho principal da pessoa, né, mas pode ser uma forma de auxílio, né, vou ajudar a tirar um tempo aqui para fazer essa coisa. Ele pode ganhar com isso, claro, né, também vai fomentar também, né? Mas não, né? Você vê assim esses aplicativos. Isso é uma ideia que eu penso assim prática, né? Que pode ser, mas tem várias possibilidades que dá para você usar, né? Inteligência artificial, dá para você usar a tecnologia para melhorar. Outra coisa que eles fizeram aqui isso é um projeto aqui da universidade, do curso de Sistemas de Informação, que é o mapeamento de algumas coisas, de doença, por exemplo. Aqui na minha cidade está bem forte a questão da dengue, então eles conseguem mapear os casos e aí estabelecer ações mais rápidas e tal. Então, né, então são coisas assim que dá para se pensar, né, de maneira prática. Muito bom, interessante. Muito obrigado. Takashi. Boa noite a todos. Foi um prazer aqui participar aqui com vocês aí. Parabéns aí pelo conteúdo, excelente aula. Eu sou bacharel na parte de administração e trabalho com vendas, né? Então a questão da ética, né, independente seja inteligência artificial ou no seu dia a dia, né, principalmente como vendedor, né, muitas das vezes a gente pensa que o vendedor não tem ética, né, mas eu acho que você tem que levar toda a relação comercial, não só comercial, como relacional, como um sistema de ganha-ganha, né, no momento que eu faço uma boa venda para o meu cliente, consigo que ele tenha bons resultados lá com aquele produto, aquele serviço que eu vendi, e assim tenho um bom relacionamento com ele, ou seja, estou mantendo aquele cliente lá para uma venda futura. E como estudo também ferramentas da parte aí de gestão de tráfego, gatilhos mentais e toda essa área aí que envolve a parte da persuasão, né? A gente trabalhar com isso com uma ética cristã, eu acho que a gente tem um ganho a longo prazo. E só complementando aqui em relação aos últimos assuntos que foi falado em relação a criação, né? Eu tenho uma filha de 11 anos e vejo a dificuldade que ela tem na leitura. Essa questão de ficar assistindo muitos vídeos, né? Os shorts no YouTube, há um tempo atrás era o TikTok, e arrancar ela do celular para fazer a leitura da Bíblia, fazer a leitura da matéria da escola, é um grande desafio que tenho. Legal. Realmente, né, começando pelo que você falou no final, né, eu acabei de ler um livro recentemente
Faça-os ler. Bem legal esse livro, Desmurger. Até eu gravei um vídeo para o meu canal. Até se vocês quiserem, tem vários vídeos lá no meu canal sobre livros de. Tem literatura também, mas tem vários livros sobre tecnologia, sobre essa questão do aprendizado também, né? E aí eu gravei um vídeo falando sobre esse livro, Faça-os ler. O nome do canal é Ex Libris, tá? Ex Libris DHB. E aí, esse livro, Faça-os ler, ele fala bastante sobre isso, né? Como você, na verdade, tem que se desconectar. Esse mesmo autor, é o Michel Desmourget, ele tinha escrito um outro livro anterior, que era a Fábrica de Cretinos Digitais, onde ele fala como, né, os celulares, na verdade, se a gente deixar, né, eles vão nos tornar cretinos totalmente, né? Totalmente cretinos, porque a gente vai tendo um monte de problemas de saúde. Ele traz um monte de dados de problemas de saúde e tal. E aí depois ele falou, não, eu fui questionado, né? Ele diz, foi questionado sobre as soluções para isso. E ele fala, então, as soluções são a leitura desconectada, né? Para você não se tornar um cretino digital, né? Então é bem legal esse livro, vale bem a pena. Então ele fala bastante coisas práticas até, né? Por exemplo, você lê, né, com seus filhos para motivar eles, né? Ler junto com eles, porque aí eles estão ali na tensão junto, né? Até aquele momento gostoso. É uma situação prática, assim, né, de você pegar e, tá, você teve seu tempo de tela, né, mas agora vamos aqui ler junto, né, e tal, e desconectar mesmo, porque realmente é um dos grandes males. Ele vai falando lá, trazendo vários dados que só tende a piorar, né, com relação à capacidade de leitura, capacidade de concentração por causa das redes sociais, né, porque ele fala assim, o brasileiro, em média, gasta 4 horas em redes sociais, tá? Em média. Então, quer dizer, tem gente que gasta menos, tem gente que gasta mais, né? Então, assim, não se criaram 4 novas horas no nosso dia, né? Não, a gente teve que deixar alguma coisa de lado. Então, a gente deixou convivência com família de lado, prática de esportes, sono, né? Leitura, a gente deixou de lado para usar 4 horas ou 5, 6 horas de tela por dia, né? Então, realmente, a gente tem que se moderar. Todo mundo, né? Tem, a gente tem que moderar a gente mesmo, os filhos, né? A gente tem que moderar porque não tem, realmente está trazendo um grande mal, né? E a inteligência artificial, ela é construída, né, como eu mencionei, para fazer, usando essas coisas que você falou, de gatilhos mentais, inclusive, para a gente ficar mais viciado nas redes sociais, né? Então, assim, tem até todo um campo que é até assustador, que se chama computação afetiva, que é para tentar compreender, para a computação, né, para a inteligência artificial, compreender as emoções humanas, né, e usar isso contra, né, no sentido de, você abre ali, então o Instagram, por exemplo, no futuro, logo vai ser assim, você vai abrir o Instagram e a câmera, na verdade, já parece que já tem uma coisa nesse sentido. E ela, olhando a emoção que você está sentindo, ela vai te sugerindo alguns tipos de postagem, né? Então, entende que você está depressivo, então vai mostrando mais imagens lá felizes, né? Ou uma coisa que vai te deixar mais engajado ali, né? Então, isso é muito forte, porque já foi feito experimentos, inclusive teve um experimento do Facebook, que o Facebook fez para modular a emoção. Eles fizeram isso e eles publicaram depois, inclusive, esses estudos, tá? Isso é público e notório, inclusive, né? Que eles conseguiram manipular as emoções das pessoas, fizeram um teste e conseguiram manipular, né? Então é impressionante o poder que eles têm, né? Eles fizeram lá o teste e mostraram, né? Como que vamos ver se a gente consegue. Então pessoas vamos modular desse jeito, outras pessoas a gente vai fazer as pessoas reagirem dessa maneira. Eles conseguiram fazer isso, né? Foi uma coisa aberta. Imagina o que eles não fazem por trás. Então realmente é assustador mesmo, né? O que a inteligência artificial pode ser usada, né? Acho que o Cid agora, né? Cid, Parabéns. Eu não sei se você deu uma lida lá, naquele artigo que eu tinha postado lá no grupo, e a pergunta era sobre se
a inteligência artificial vai substituir, né, com o chat GPT, naturalmente, o programador, né? Eu sou da área de infraestrutura, sou graduando em defesa cibernética, vai trabalhar muito com as duas áreas, né? Desenvolvimento e segurança, nesse caso, né? Então, essa era a minha pergunta. Mas parabéns, mais nada, por esse espaço que você tem criado no grupo, abordando essa temática, que geralmente a gente está discutindo outros autores, né? Eu, como não sou da área de programação, mas a gente está lendo outros autores, mas isso é um assunto do momento, né? Muito bom ter esse espaço. Eu vi, né, essa questão, né, eu não acredito, né, que os programadores vão desaparecer, né, até porque ela ainda não é perfeita, não acho que vai ser perfeita, né, para fazer códigos. O pessoal aqui foi bem interessante aqui na minha universidade que no primeiro semestre que surgiu o ChatGPT, né, o pessoal estava muito empolgado, os alunos assim, tudo empolgado, que legal, agora eu consigo fazer código aqui e tal. No outro semestre já, todo mundo chegava assim decepcionado. Então, dá muito erro, traz muito erro. E aí o que vai acontecer? Eles vão conseguir fazer vários, o ChatGPT da vida, né, e tal, vai conseguir fazer vários códigos, mas sempre vai ter que ter uma pessoa atrás, né, dizendo ou programando essa máquina, ou aperfeiçoando essa máquina, melhorando essa máquina. Não vai desaparecer. É a mesma coisa aquela coisa que fala assim, ChatGPT qualquer, né, inteligência artificial vai substituir os médicos, né, porque consegue ter uma capacidade ali, você joga lá os dados em cima, né, e os sintomas, né, de uma doença, e a inteligência artificial dá o resultado, né. Mas sabe que erra muito, né. Então, assim, esses tempos foi que uma pessoa, eu acho que foi até no ChatGPT mesmo, a pessoa tinha uma doença na filha que era bem rara, e durante muitos anos nenhum médico conseguiu, né, descobrir qual que era a doença. E aí ela jogou no ChatGPT todos os sintomas, os médicos que ela conhecia, né? Ela jogou no ChatGPT todos os sintomas, o ChatGPT falou, é isso. Aí ela levou para um dos melhores médicos que ela tinha, e o médico analisou e falou, olha, faz sentido, vamos, né, tratar nessa direção. E aí deu certo, realmente fez sentido. Mas aí que você fala, então o ChatGPT substituiu esse médico? Não, né? Ele indicou um caminho, né? Aí que não tinham pensado antes. Aí ele foi lá, teve que ir o médico e falar, faz sentido, porque você podia ter dado um resultado errado, porque dá resultado errado, né? Porque ele coleta dados da internet, a internet está cheia de erros, né? Então, precisa ter essa pessoa julgando se aquilo está certo, né, ou errado. Então não vai deixar de existir, né, um programador não vai deixar de existir. Talvez reduza em algumas áreas, né, a quantidade, mas não vai. Hoje em dia você, por exemplo, por que você acha que tem atendente até hoje de pessoa, né, num fast food, por exemplo? Né? As pessoas falavam lá na década de 90, já agora vai ter os robôs lá, não vai mais precisar de atendente, né? As pessoas preferem ser atendidas por uma pessoa real, né? Se prefere 1000 vezes. Então, psicólogo, o psicólogo vai desaparecer. Você prefere uma pessoa real ali, né? Não vai ser substituído. Então, algumas áreas vão desaparecer. Isso é normal na história da tecnologia, né? Vão desaparecer alguns empregos, mas outros vão surgindo, né? E programação é um que talvez você vai ter que dominar, né, ali uma linguagem diferentes, mas não vai desaparecer. Não vai. Pessoal, acho que não temos mais perguntas, né? Não temos mãos levantadas e acho que aqui no chat também não. Beleza. Uhum. Luiz, muito obrigado por estar conosco aqui no NEFI. Olha, foi uma bênção aprendermos mais sobre inteligência artificial, sobre tecnologia. É um assunto
muito importante e necessário. Inclusive, no ano passado, nós fizemos um encontro aqui no NEFI e o tema é espiritualidade na era do chat GPT. Então, se você quer assistir esse vídeo no YouTube, é só você ir na nossa playlist Ciência e Religião e você vai poder assistir o nosso encontro. Luiz, mais uma vez, meu irmão, muitíssimo obrigado, viu? Que Deus abençoe muito sua vida e eu espero que seja a primeira de muitas outras oportunidades que você esteja conosco aqui, viu? Legal, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Que bom, nós que agradecemos. E esse mês, galera, é o mês da ABC2 aqui no NEFI, tá bom? No dia 13, nós vamos estar recebendo o Matheus Nóbrega, da ABC2 de Campinas, tá bom? E no dia 18, teremos conosco aqui Leonardo Cruz. Então, não percam, o NEFI está incrível ao longo desse mês de março. E claro, né, gente? Temos também os encontros das nossas linhas temáticas. Então, tem estudos bíblicos, tem história e cristianismo, tem filosofia e fé cristã, tem ciência e religião, arte e fé, feminilidade bíblica, meu Deus do céu. Tem o nosso clube de leitura, claro, mês de março agora teremos nossa reunião do clube de leitura também. Então, fique ligado aqui no nosso conteúdo, tem muita coisa bacana para todos vocês. E claro, galera, ajudem a divulgar o NEFI em suas redes sociais e também em grupos de WhatsApp, tá bom, pessoal? É isso aí, galera. Nos vemos em nossas próximas reuniões, em nossos próximos encontros. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado pela noite. Tchau, tchau. Foi uma benção.